Muito bom dia. Como é bom estarmos aqui na casa do Senhor, logo cedo, no nosso momento de aprendizado. Oremos. Deus bondoso, nós somos gratos por mais um dia de vida que o Senhor nos oferece. E junto com esse dia, à disposição, o desejo, o prazer que o Senhor colocou no nosso coração, para estarmos aqui logo cedo para um momento de edificação, de aprendizado através do estudo da Tua Palavra, como a gente tem feito todos os domingos. E nós aproveitamos para fazer também o que a gente faz todos os domingos, apresentando os nomes que estão nessa caixa. São pessoas que nós temos orado para que se convertam, sabemos que algumas delas já se converteram, mas tem outras que ainda precisam conhecer a Jesus. E nós pedimos que o Senhor use os Teus servos que estão mais próximos, para que levem a essas vidas um testemunho impactante de transformação. E através disso, o Teu Santo Espírito trabalha em mente e corações para que essas pessoas sejam salvas. Aproveitamos também, Senhor, para orar, não só aqui pela escola dominical, mas também pelo culto da noite, culto da ceia. O Senhor traga o Teu povo e seja um momento de crescimento, de comunhão, de edificação. E também de memória, de acordo com a Tua palavra, fazer isso em memória dele. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Hoje vamos chegar num texto esplêndido, não apenas no texto, mas a explicação desse texto, uma das pérolas da Bíblia. Falo uma das pérolas, porque tem tantas pérolas. Vamos falar sobre o amor, e não apenas falar sobre o amor, né? Falar sobre o amor à luz desse texto fantástico que é 1 Coríntios capítulo 13. Muito se fala sobre o amor, mas esse texto, além de ser o mais completo, alguns dizem que é o maior conceito, eles falam que a gente não consegue definir completamente o que é a palavra amor. Segundo alguns, existem 13 definições no dicionário sobre o amor, né? Mas o que Paulo coloca aqui é algo fantástico a respeito do amor. E lembrando que esse texto não está aqui por acaso, ele está dentro desse contexto que nós estamos vendo. Paulo escreveu, nenhuma outra carta para a igreja, ele trata desse assunto do amor como trata aqui em Corinto. E esse, além de ser escrito para esse contexto da igreja de Corinto, também no contexto de igreja e dons espirituais. Veja que Paulo está terminando o capítulo 12 e dá a ideia de que ele vai mudar de assunto, mas ele não muda, certo? Ele está dizendo, olha, procurem com zelo os melhores dons, mas eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Ele fala sobre amor, volta no capítulo 14 e falar sobre dons. Então, Paulo tem ciência, e ele quer que a igreja de Corinto entenda isso, que dom espiritual sem amor não tem razão de existência. O uso do dom espiritual sem amor não significa nada para Deus e não transforma a vida. O amor é a base, é o alicerce dos dons espirituais, é a base e alicerce do fruto do Espírito, é a base e o alicerce do nosso relacionamento com Deus e também é a base e alicerce do nosso relacionamento com o próximo. Então Paulo vai tratar disso aqui em 1 Coríntios 13. Na nossa apostila, na página 69, nós temos aí, na letra B, o amor governa o uso dos dons e toda a conduta cristã. Olha que coisa interessante, o amor governa, administra, certo? O uso dos dons, mas também fala da conduta, não só o uso dos dons, mas a conduta do cristão na sua vida diária, certo? Então está aqui, continuando aqui na apostila. O capítulo 13 não é uma interrupção do tratamento dos dons espirituais. Pelo contrário, é um elo abarcando a operação dos dons. O capítulo 12 lançou o alicerce sobre os dons
e termina com a promessa do apóstolo de que mostraria um caminho sobre modo excelente. Nesse capítulo ele trata do amor, demonstra seus valores, mostra que ele é a energia e a dinâmica dos dons. Henry Ford, um teólogo, um escritor, escreve sobre esse capítulo sobre amor como sendo uma pedra preciosa, pura e perfeita, talvez a mais nobre reunião de pensamentos sublimes em linguagem belíssima existente no mundo. Olha, ele usa aqui a expressão pedra preciosa, pura e perfeita. Então, esse capítulo 13 de Coríntios, gente, foi inspiração para uma música. Não sei se vocês conhecem a música Monte Castelo. Quando a gente fala o título Monte Castelo, a gente tem que lembrar uma música que está escrito lá Monte Castelo, né? A letra da música não está escrito Monte Castelo, mas alguém lembra que música é essa, Monte Castelo? É uma música escrita por Renato Russo, da banda Legião Urbana, e ele começa: ainda que eu falasse a língua dos anjos. Ele mistura 1 Coríntios 13 com aquele poema fantástico de Luís de Camões, A Lusíadas, né? E fica uma coisa bela. Ele mostra que entende, né? Pelo menos conhece o texto de 1 Coríntios, né? Então veja que sublimidade é esse texto de 1 Coríntios 13. Continuando aqui na nossa apostila. Todos concordam que a beleza dessa obra-prima literária é superada pela importância da sua mensagem. Além de ser bela, o que supera é a importância da mensagem. Um esboço sugerido para esse capítulo é o seguinte, então vamos tentar esboçar. Nos 3 primeiros versículos, Paulo vai falar sobre os valores do amor mostrado pela sua ausência. Às vezes a gente não compreende algumas coisas, mas quando sente falta, a gente percebe, está faltando. Quer ver, você pega uma comida com todos os temperos, mas se faltar sal, você fala, opa, essa comida está faltando sal. Não é isso? Se você tirar todos os temperos, mas colocar sal, opa, tá bom, né? Então, o sal se percebe mais pela sua ausência. E Paulo começa aqui a mostrar a importância do amor demonstrada pela sua ausência, quando ele falta em algum lugar, em alguma ocasião. E ele mostra isso nos 3 primeiros versículos. Eu vou ler aqui na minha versão, depois a Márcia Cristina vai ler na versão dela, que é a Almeida Revista, né? Na versão atualizada, veja que Paulo termina o versículo, capítulo 12, dizendo: passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ele está dizendo, os dons são excelentes, mas existe algo mais excelente ainda. Aí ele começa os 3 primeiros versículos. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Olha. Então vamos pensar um pouquinho nisso. Agora vamos ouvir a versão Almeida da Revista Atualizada com a nossa irmã Márcia Cristina, Paula Galvão. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Esse foi o 31 que você leu. Isso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como um sino que tira. Ainda que tivesse o dom de profecia, reconhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé da
Isso aí usa a palavra caridade, né? Quando a gente pensa em caridade hoje, a gente pensa em filantropia, de ajudar, né? No tempo em que foi traduzido a Bíblia do hebraico, do grego aqui para o nosso português, naquela época, de Almeida, a versão do Almeida Revista Corrigida, não Almeida Revista Atualizada. Usava-se essa caridade, porque o termo bíblico aqui para amor é o amor no grego, que é ágape, né? E aqui a ideia aqui dessa caridade é o amor na prática do amor, né? Quem tem Almeida Revista Atualizada? Quem tem aqui? Como é que está? É corrigida, que fala de amor. Amor também, como é que é? Isso. Leia aí. Fala aí, só um pouquinho, fala, Márcia. Pastor, com o seu entendimento, me explica o versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, não tivesse caridade do amor. Assim, esse versículo a gente pode usá-lo como, vamos supor, eu falo aqui para o Francisco, eu tenho uma discussão com ele. Mas eu faço isso para você, eu faço isso para você, não sei o quê. Aí eu falo, mas se não tiver amor, nada adianta. Isso é para a nossa vida ou não? Isso aqui é um contexto bíblico da caridade, de você fazer algo para a pessoa, mas entre dois seres humanos que convivem, não. Esse contexto aqui, não é nem isso que você está falando. Esse contexto aqui, Paulo está fazendo uma comparação de algo que a gente faz no sentido de uso dos dons. Sem amor não vale nada, uso dos dons. Tem nada a ver com o dia a dia. Mas você vai ver que mais à frente tem, certo? Se eu pegar esse versículo isolado, eu não posso justificar isso, né? Mas mais à frente, Paulo vai colocar isso, quando ele vai falar sobre as características do amor. Mas realmente é isso. Tudo que a gente faz para as pessoas, para os outros, se não for por amor, a gente está fazendo, querendo alguma coisa em troca, se promovendo. Certo? Jesus fala lá dos escribas e fariseus que iam contribuir. E aí ele coloca em choque a contribuição dos escribas e fariseus e aquela moedinha pequenininha da viúva, lembra? Os fariseus chegavam lá com um cheque, se fosse um cheque alto, bem grande, né? Filma aqui, coloca lá no Insta. Eles faziam não por amor, para aparecer. E a viuvinha só tinha aquilo lá, por amor a Deus, ela deu tudo que tinha, certo? E aí tem esses pregadores aí que só pensam, né? Tá vendo? Deus aceitou a oferta do meu porque era tudo que tinha, você tem que dar tudo que você tem para Deus. Não é isso também, certo? O que Jesus está falando lá é você ofertar de coração diferente para você ofertar para autopromoção. Essa é a ideia. Então, tudo que a gente faz para alguém, a gente deve fazer por amor, para Deus, por amor, não para se promover, não para aparecer. Porque às vezes até a gente faz as coisas, vou fazer isso para Deus me abençoar. Não, você faz isso porque você ama Deus. Deus vai te abençoar porque Ele te ama. Mas não faça pensando em troca. Faça por amor. É bom quando a gente dá alguma coisa para alguém sem esperar nada em troca. Eu vou dar um presente para ele, mas eu sei que ele vai ficar, de certa forma, meio obrigado quando eu fizer meu aniversário e vai dar um presente para mim também. Aí é uma troca, né? É uma troca, não dá. Então fala assim, eu ia te dar presente, tu vai me dar presente, também te dou, nem te dou, fica tudo certo. Seria melhor assim, né? Mas você entendeu? Sim, entendi, mas isso é válido. Mas que nem, eu e ele somos da mesma religião, tá? Eu discuto com ele. Mas eu faço isso para você falar, mas lá na Bíblia está escrito que mesmo que você fale a língua dos anjos para mim, faça o que você quiser. Sim, eu você posso usar isso? pode, você está fazendo uma aplicação, certo? Tá? Ele está fazendo uma aplicação. E ele não vai falar só isso, ele vai falar até mais, o versículo correto que você deveria usar seria o 3, que é sobre fazer. Olha o que diz o 3, ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, e entregue meu corpo para ser queimado. Ele está falando sobre filantropia, ajuda, certo? Algo que eu faço, certo? Esse aqui é mais forte ainda do que o primeiro, se a gente prestar atenção, certo? Mas, então, Edna, pode ler na versão Almeida Revista Corrigida. Desde o primeiro até o 3, é isso? Do 1 ao 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse
conhecesse todos os ministérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Isso, né? E a questão que a Márcia falou, e a gente também tem que entender, porque às vezes nós estamos pensando que a pessoa está fazendo aquilo. Agora, será que realmente? Às vezes nós pensamos no que os outros estão fazendo, mas não temos certeza. Às vezes é a opinião nossa. Mas tem coisa que fica bem clara, né? Aí a gente já sabe, né? Às vezes a pessoa vai lá com boa intenção, tá? Isso aí é suposição minha, certo? Agora a Bíblia fala, pelos frutos os conhecereis. Aí se a gente já sabe, você tem convicção disso, né? Mas uma pessoa na igreja que às vezes vai lá e te dá um abraço, sentiu, você fala, é falsa, né? Às vezes não, ela pode ser falsa, mas aquele dia ela te deu aquele abraço, realmente com vontade, né? Então, nem todas as atitudes das pessoas a gente pode julgar da forma que a gente acredita. Vamos analisar. Mesmo que fosse um abraço falso, ou seja, foi falso, mas eu vou receber, foi um abraço. Às vezes eu estou precisando. Eu falo, Deus é fantástico. Ele usa pessoas que a gente às vezes nem percebe. Eu brinco, mas é uma brincadeira que, se você for analisar, é sério. Deus já usou até uma mula. Ele não pode usar uma mula dessa também para nos abençoar, né? A pessoa que às vezes me surpreende, né? Receba, certo? Nós temos que entender o seguinte: o que afeta a nossa vida é aquilo que a gente permite afetar. Mesmo que a pessoa venha com azedume, eu falo assim, não tome o veneno dela, certo? Deixe ela morrer com o próprio veneno. Então, eu estava meditando a respeito disso, algo que eu vi sobre flores e estrume. A flor exala aquele perfume bonito, né? Mas às vezes para ser cultivada você precisa colocar o estrume. O estrume fede. Mas veja, a flor pega aquele estrume, mas não exala o cheiro horrível. Ela exala o cheiro dela. Aquilo que para a gente é horrível, a flor pegou aquilo que é bom para ela, aquilo. Isso aqui foi bom para mim. Pronto. Certo? E a gente tem que aprender a respeito disso. É outra coisa, a pessoa fala, aquela flor está cheia de espinho, não é isso? Aí a outra fala, opa, aquele espinho está cheio de flor. Qual a diferença? É a flor com espinho, mas o camarada olhou a beleza da flor, o outro só olhou a dificuldade do espinho. Então, vamos começar a olhar as coisas com os olhos de beleza, de gratidão, de amor. Se a pessoa está fazendo por interesse, deixe-la com Deus, certo? Amém? Pastor, Oi. o verdadeiro amor que nós devemos ter pelos nossos irmãos é um amor ágape, Isso. que Cristo nos amou. Sim. Agora, muitas pessoas misturam as coisas. Sim. Né? Amam por interesse. Né? E Jesus nos amou profundamente, no fundo do seu coração, a ponto de dar a sua vida por nós. Eu vejo dessa forma. Exatamente. Um exemplo disso é quando Jesus, depois de cear, ele sabe que vai ser traído por Judas, que vai ser negado por Pedro, deixa isso bem claro. E aí ele chama os discípulos no capítulo 13 de João, e no versículo 34 e 35, fantástico. Ele fala assim, um novo mandamento vos dou. A pessoa, novidade aí. Aí ele fala, que vos ameis uns aos outros. Não tem nada de novo. Eles aprenderam isso desde o Antigo Testamento. Mas Jesus vai mostrar por que é novo. Ele fala, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. A novidade aí não estava em amar o próximo, porque lá no Antigo Testamento diz, ama o próximo como a ti mesmo. Jesus está dizendo, vocês já aprenderam que deve amar o próximo como a ti mesmo. Eu vou levar um pouco mais esse amor. Ame como eu vos amei. E qual é a diferença?
Veja, tem pessoas que têm problemas de autoestima, não se amam. Se ela não se ama e ela vai amar o próximo como ela ama ela mesma, é um amor distorcido também. Amor sem interesse. Agora Jesus está dizendo, o amor com que eu vos amei, um amor voluntário, sem interesse, sacrificial, aí é o tipo de amor. É esse tipo de amor que Paulo está usando aqui, certo? E aí Paulo vai dizer aqui que o amor nunca falha. E às vezes as pessoas usam esse amor aqui para o nosso relacionamento cristão, usa isso por casamento. O amor no casamento não falha, não acaba? Acaba se a gente não alimentar. Agora, o amor de Deus nunca acaba. Nunca. Certo? Então, quando a gente vai estudar, vamos ver o porquê e tal. O amor pelo meu próximo, pela minha esposa, pelo meu esposo, pelos meus filhos, pelos meus pais, pelos meus amigos, se eu não estiver alimentando, acaba. O amor de Deus nunca acaba. Esse amor que Paulo está dizendo aqui, certo? E que deve fazer parte dos nossos relacionamentos. Bom, então Paulo vai mostrar o valor do amor, os valores do amor mostrados pela sua ausência, versículo 1 a 3. Primeiro, a superioridade do amor acima dos dons de expressão. Está faltando a palavra dons aí, complete aí, né? Quem tem caneta, tá? Dos de expressão. Dos dons de expressão. Então Paulo fala que o amor é superior aos dons de expressão e mostra que se faltar o amor no uso dos dons, esses dons não servem para nada. Ele vai mostrar, mais uma vez, versículo 1, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, idiomas, língua dos anjos, né? Línguas estranhas. Se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como um prato que retina. Então Paulo está usando uma figura, sino e prato. Onde que a gente vê um prato no instrumento? Bateria, não é isso? Sino lá. A ideia que Paulo está dizendo, você está usando os dons espirituais, mas você não usa por amor, você só está fazendo barulho. Não é uma melodia que edifica, que faz bem para os seus ouvidos. É barulho. Barulho me incomoda, né? Eu vejo aquelas pessoas que eles cantores ficam, eles não sabem o que dizer. Vamos fazer barulho aí! Vamos expressar, né? Fazer barulho incomoda. Você gostaria de morar com um vizinho que está fazendo barulho direto lá? Aquilo incomoda. Então Paulo está querendo mostrar assim, está no culto público, é esse o contexto. A pessoa está usando lá os dons, mas não faz por amor, e segundo a orientação, só está fazendo barulho, em vez de edificar, está incomodando, está atrapalhando. E Paulo diz então que aqui o amor é superior a esses dois dons que expressão no versículo 1, língua e profecia. E lembra que eu falei, Paulo trata no capítulo 12 e no capítulo 14 ele vai tratar exclusivamente desses dois dons e mostrar o uso correto desses dois dons, porque eram os dois dons que mais davam problema e ainda são os dois dons que ainda continuam dando problema. Eu fico assim indignado quando eu vejo uma pessoa que tem um princípio bíblico, que conhece, e aí parte para algumas denominações, até parece redundância, né? Denominações que usam de maneira exagerada, errada esses dons. Nada contra, né? As igrejas avivadas, mas você vai num lugar desse, você fica, é um barulho ensurdecedor. E não tem ordem, decência, como diz aqui a palavra de Deus, confunde, atrapalha, e as pessoas vão lá só em busca daquilo, e se não tiver aquilo, acha que Deus não está presente. Se não estiver aquilo, o culto foi frio. Confunde barulho com edificação, confunde barulho com sentimento. Eu sempre falo, as pessoas, eu não senti a presença de Deus. Mas você mesmo disse, você não sentiu. Não significa que Deus está presente. Jesus disse lá, né?
quando 2 ou 3 estiverem reunidos e me sentirem, eu estarei presente. Não foi isso? Não. Ele disse, se estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Se você sentir, ele vai estar presente. Se você não sentir, ele vai estar presente. Aí cabe a você sentir ou não, mas ele vai estar presente. Então o problema não é a igreja, não é o Senhor, é você, seus sentimentos, certo? Então é muito importante isso, a gente entender. Fala mais. Pastor, eu perguntei, vou perguntar novamente para o senhor. Jesus Cristo, quando ele andou na terra, que ele foi falar do amor do Pai dele, ele pulava, ele sambava, como é que é? Porque a única parte que eu vejo na Bíblia que ele ficou assim meio... Foi no dia que estavam vendendo coisas lá na casa do pai dele, só. Aí, por que o ser humano hoje acha que tem que gritar, tem que pular, tem que rodopiar, tem que... Por quê, pastor? Eu falo que a igreja falhou na questão do ensino bíblico. As pessoas vêm de uma geração que ouve o que os outros falam e não examina as Escrituras. Jesus disse para os escribas e fariseus que estavam lá e falaram assim: vocês erram por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Olha que coisa interessante. Não conhecer a Escritura e o poder de Deus. Esses movimentos estão exatamente enquadrados nesse texto. Não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Confunde o poder de Deus com as emoções pessoais. E usa aquilo sem base escriturística, sem a palavra de Deus. Paulo vai pregar numa igreja em Tessalônica e depois ele vai pregar em Bereia. E Lucas, em Atos, fala assim: os de Bereia foram mais nobres dos de Tessalônica. Porque ouvindo o que Paulo pregava, foram examinar as Escrituras. Ai, Paulo, não interessa, vou examinar. Então, às vezes as pessoas escutam, e porque o cara fala muito, tem muitos seguidores, ou porque o pastor está lá, aceita tudo. Não pode aceitar tudo. Vamos examinar, gente. Aí veio esses movimentos, né? Surgiu o movimento do pentecostalismo, quando a igreja estava buscando um avivamento. E buscar um avivamento, isso é bíblico, é bom. Só que as pessoas começaram a extrapolar. Aí deram mais ênfase ao sentimentalismo e deixaram de lado a palavra. Como você falou, Jesus não pulava, Jesus não gritava, não fazia. Você vai, eu estava brincando com os alunos, a gente pegando uns vídeos na internet, sério, não é meme não. Pesquisem lá, gente. Aí eu falo, o pessoal não pensa no que está fazendo. Aí um culto, os camaradas lá dançando, e ele cantando uma música que é evangélica. Eu falo, meu Deus, essa música é evangélica. Pesquise na internet o sapatinho de fogo. Aí presta atenção, ele cantando: eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar, é que um varão de movimento chegou nesse lugar. Analise a letra. Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar. Se você não pode se controlar, opa, está fora. O espírito do profeta é sujeito ao profeta, a Bíblia diz. Aí ele fala, varão de movimento. Que varão de movimento é esse? Você vê que usa cada termo e o pessoal gosta. Aí eu falo, eu fico indignado quando uma pessoa sai de uma igreja séria e vai para esses movimentos aí. Fala, mais. Eu falo depois da irmã, porque ela já tinha levantado a mão. Pode falar, irmã. Não pode falar. Não, eu só quero lembrar, quando eu era mais nova, não faz muito tempo, ó, que minha avó carregava a gente para a Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, gente, a gente não podia tossir. Minha avó me beliscava, tinha que ficar quieto quando o pastor estava falando lá em cima. E não tinha esse movimento. Não tinha. A Assembleia de Deus era uma coisa tão séria, mas tão séria, que eu chegava quase toda machucada com minha avó beliscava, que a gente olhava um para o outro, não podia, tinha que ficar quieto. Tinha um tempo que eu não podia nem bater palma, né? Não podia nada, era incrível. Hoje não, hoje já mudou tudo, já virou tudo. Então, porque as pessoas confundem isso. Acho que é porque a gente está ficando velho. Aí fica. Eu não quero aqui, que a gente está sendo gravado, né? Falar por falta de ética, mas depois eu posso falar para vocês. Eu e minha esposa, às vezes, chega assim à noite e fala, vamos rir um pouquinho. Aí a gente pega o celular e entra no site aí de uma determinada pessoa, uma bispa, que a igreja dela, cada semana,
tem alguma coisa. Eu fico falando, meu Deus, agora ultimamente tem as mulheres que estão batucando, né? Aquele batuque. Cada uma. Eu falo, está parecendo uma sessão de candomblé, de banda. Aí vamos usar aquela parte que tudo que tem som ouve a Deus, entendeu? Aí tudo bem, sim. O problema não é o instrumento, mas do jeito que eles estão usando, que você olha assim e fala, mas aquilo ali é um culto? Incrível. Eu peguei aqui os meus alunos aí, ele está falando sobre esses movimentos assim, que saíram da igreja, aí nós fomos ver um vídeo de uma igreja, todo mundo de branco, tudo de branco. Aí numa hora eles começam a rodar, igual pior aquela coisa. Não tem nem cadeira na igreja, já parece que não tem cadeira. Que isso, a que ponto as pessoas chegaram? E as pessoas que tiveram conhecimento certo da palavra de Deus, vai para isso, certo? Talvez vocês não saibam, eu fui convertido numa igreja pentecostal. Eu tive experiência com o Espírito Santo, que a começo eu não sabia, pastor, você tem que buscar o batismo do Espírito Santo. Aí, eu fui batizado com o Espírito Santo. Hoje eu entendo que não, eu fui batizado com o Espírito Santo porque eu fui batizado. Mas eu tive uma experiência com o Espírito Santo. E o Espírito Santo me concedeu o dom de línguas. Aí vocês me veem aqui falando língua no culto público? Vocês me veem pular sapatinha? Não. Isso é para enaltecer o ser humano, aquela coisa toda. Né? E eu vejo aqui umas pessoas que ficam lá, um grupo, vão falar as beatas, eu falo com a minha esposa, as beatas dessa aí, estão seguindo elas, as beatas. E tudo tem que ter aquilo. Se não tiver, o culto não está completo. Mas tu vai ver palavra, não tem. E quando pega alguma coisa, fala, tudo fora do contexto. Eu já frequentei a igreja que eu falei, como é que pode? Gente, uma pessoa endemoniada estava ungindo o endemoniado. Muito na Bíblia mostra para você ungir o endemoniado. Você tem que repreender o demônio. Né? Então, são essas coisas que a gente precisa. Bíblia, fala aí, irmão, o que eu ia falar. Nem lembra mais agora. Pegando o gancho da aqui, que veio uma determinada pessoa, foi uma reunião na casa de uns irmãos pentecostal, e aconteceu isso, diz que o menino, quando eu orava, pulava, queria dizer, eu falei, isso acontece? Eu falei, não, isso não acontece. Mas pular, quer dizer, incomodava até os vizinhos do lado. Mas aí eles falam que está com o Espírito Santo, que a gente não tem o Espírito Santo, que a gente não procura, isso não tem dom. Então o avivamento deles, irmão, é nesse negócio, é nesse nível, entendeu? Eu venho com a família, que eu tenho famílias assembleianas, a Assembleia já mudou muito, viu, irmão? O tempo daquilo, hoje está mais baleado, as meninas já estão mais assim, as roupinhas mais diferentes e tudo. Antigamente, a minha sobrinha não podia nem cortar o cabelo, porque o pastor não deixava. Aí uma vez eu falei para ela, escuta, tu obedece a Deus ou ao pastor? Tinha que temer a Deus, né? Então, e você tem que entender que a própria Assembleia se dividiu e saiu. Aí ele divide, mas quer voltar, quer deixar o nome da Assembleia, coloca a Assembleia de Deus Ministério tal, Assembleia de Deus Ministério tal, Assembleia de Deus Ministério tal, Aí enfim. onde entra pessoas novas que não conhecem, e a palavra diz, errei porque não conheceis a Escritura. Quer dizer, então, aí se deixa levar por isso, entendeu? Quando você vai falar com essa pessoa, quando eu converso com ele, a pessoa debate com a gente, né? Não, mas é assim. Por quê? Porque já foi ensinado assim. Entendeu? Então, Você nem pensa, a pessoa gosta. Eu vejo a pessoa falar assim, olha, o culto foi maravilhoso, a pessoa foi tomada e foi uma rajadada de língua estranha. Rajadada de língua estranha. Deus falou comigo, porque estava a pessoa falando em língua. Deus não falou com você por língua estranha. Porque a Bíblia fala que quem fala em língua está falando com Deus. Então Deus não está falando contigo, Ele está falando com Deus. Entende? É aquela e a confusão. palavra mesmo fala, né, pastor? Tudo com decência e ordem. Isso, está aqui, a Não gente vai pode ser ver. bagunça. Decência e Porque Deus ordem. não é de confusão. Não é. Tem uma lá perto da minha Deus casa, não é nem surdo, gente. que a minha cunhada se escandaliza quando receber algo. O pessoal lá grita. Sim. Ela falou, escuta, Deus é surdo? Olha como esse povo grita. Aí eu falei, cunhada, cada denominação. Deus não é surdo. Porque quando o homem foi engolido lá pela baleia, ele ouviu a oração lá dentro do peixe, né? Então Deus não é surdo. Mas aí você vê que escandaliza outras pessoas que não conhecem. Isso. Nós estávamos vendo lá com os alunos um vídeo de uma igreja, gente. Eu falei, que absurdo, né? Aí o dirigente, não sei se é pastor, fiquem todos preparados, porque agora a unção vai chegar, os levitas vão entrar com a arca. Levita, onde está
são mais. E aquele que conseguir tocar, quem tocar primeiro vai receber bênção. Nossa, acabou com os caras. Ai, daqui a pouco entra um grupo assim, todo vestido, e vão entrar com uma espécie de arca. E aquela correria para tocar. Falei, gente, você ainda machuca, que escândalo. Então estão idolatrando aquilo. Lá no Antigo Testamento, quem tocava na arca era fulminado, né? O senhor não entende isso. Então, veja a que ponto os cultos têm se transformado. Aí a gente lembra, lá no Antigo Testamento, o meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Não está acontecendo aqui. E a gente tem que entender isso. Culto é para edificação, não é para construção. Cada vez mais é pastor, vai. Sim, né? E aí surge esses movimentos, cada coisa, eu falo, meu Deus, como é que pode? É um absurdo, quando você começa a pesquisar, e isso dá ibope, as pessoas querem ir, estão lá. Mas você pega a vida dessas pessoas, você pega a vida dessas pessoas, o caráter, tudo duvidoso, tudo cheio. O camarada, eu conheço, já vi gente assim que eu dei aula para esses alunos, pula lá na igreja e tal, e grita, e está devendo, gente, caloteiro, trambiqueiro. Outra coisa é isso. Pastor, é. eu fui dar um seminário, um curso numa igreja desse pastor, eu fui lá, pegou meus livros, não, deixa aqui para eu vender, você me abençoe, eu te abençoo, eu falei, pode deixar ir lá, tal. O cara não me pagou, depois fui meus livros, fui buscar, não tinha todos, até hoje não me pagou. Eu falo, meu camarada, como é que você vai pregar sobre a prosperidade aí? Você não me paga? Trambiqueiro, como é que sobe no púlpito, gente? Eu falei, a minha vontade, eu falei assim para ele mesmo, a minha vontade é ir num culto quando você estiver pregando e pegar uma faixa e colocar lá para os seus fiéis, vê se me paga antes de pregar. A minha vontade era fazer isso, mas eu não vou fazer, fica você com Deus. Como é que pode? Está assim. Eu vendia livro no seminário da faculdade. Os que mais me davam calotes eram camaradas desses movimentos. Essas igrejas tradicionais sérias, eu não recebia calotes dessas pessoas. Eu falava, como é que pode? Bom, Paulo, vamos lá para adoçar vocês aí, para a nossa balinha e a nossa ofertinha. E você que está nos ouvindo, se tiver interesse em aprender conosco, né? Nós temos a apostila que podemos disponibilizar em PDF para você. E se você também quiser abençoar o nosso ministério de forma voluntária, você pode fazer através de ofertas de transferência, depósito bancário ou Pix. A nossa igreja, a Igreja Batista Ebenezer, tem conta no Banco Bradesco, agência 0045, conta corrente 92746, dígito 5. E o Pix é o CNPJ da igreja, 44-288-645-0001-47. Não esqueça de nos mandar o comprovante para a gente passar o tesoureiro, para a contador e prestar conta para a igreja, até para você mesmo, certo? Bom, no versículo 1 e no começo do versículo 2, Paulo mostra a superioridade do amor em relação aos dons de línguas e profecia. Repetindo 1 e 2. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, dom de língua, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. Barulho que não edifica, que só traz confusão. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Você não é nada. Primeiro, só barulho que não edifica, que só traz confusão. Depois, nulo, zero, não é nada, você não é nada. Que é o versículo 2, parte B, aqui na nossa apostila, a superioridade do amor acima dos dons de revelação. Você pode ter um dom de revelação, mas se não tiver amor, você não é nada. Você pode ter o dom de ciência, de conhecimento e realizar mistérios. Se não tiver amor, você não é nada. Como eu falei, você pode ter a palavra de conhecimento. Deus te mostrou uma situação na vida de uma pessoa.
Se você expõe aquela pessoa em público, você não está usando o dom com amor. Certo? Em vez de você edificar, está matando aquela pessoa. Não é nada. Certo? E ele ainda diz nesse versículo, a parte C, a superioridade do amor acima dos dons de poder, fé. Mesmo que eu tenha uma fé, Paulo diz, né? A ponto de aqui, ó. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios, uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, você não faz nada. Né? Estou me promovendo, estou matando a pessoa. Virando a página 70. Paulo mostra agora a superioridade do amor acima dos dons de socorro. E aí a gente vai entrar na questão da filantropia. Né? Versículo 3, ó. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Certo? Então está aqui Paulo fala, distribuir todos os bens, filantropia, assistente social. Mas eu faço isso não por amor à pessoa, mas porque eu quero aparecer. Eu quero estar bem na fita. Eu quero estar nos holofotes. Né? Olha que generoso, que bondoso, né? Eu quero aplausos. Não vale nada. Isso não sobe diante de Deus. E Paulo fala, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, ou seja, sacrifício sem amor não vale nada. Certo? E aí, sintetizando esses 3 versículos que eu coloquei, ó, eloquência sem amor é apenas ruído, barulho. Revelação, conhecimento e demonstração de poder sem amor é vaidade. Filantropia, socorro sem amor é autopromoção. Veja, uma coisa é eloquência, revelação, socorro, filantropia. E outra é, por que está fazendo isso? Aí qual é o resultado? Ruído, barulho, vaidade e autopromoção. Isso não condiz com o Evangelho. Isso não condiz com o cristianismo. Isso a gente nunca viu na vida de Jesus, nem na vida dos santos apóstolos. Mas muita gente está fazendo isso. E se você for fazer uma pesquisa minuciosa, onde mais aparece isso? Nesses lugares de movimento que não levam a sério a palavra, só através de sentimento. Sentimento, eu senti aquela coisa toda. É como eu falei, não lê a Bíblia. Meu coração que me levou a fazer isso. O que a Bíblia fala? Enganoso é o coração do homem, mais perverso do que todas as coisas. Quem não conhecerá? O próprio Jesus disse, o próprio Deus fala lá, se eu não me engano, Isaías 29 alguma coisa. Esse povo está querendo me louvar com os lábios, mas não com o coração. Não chega diante de Deus. Continuando aqui na apostila, o amor é a comprovação da espiritualidade, pelo que o amor deve governar os dons espirituais, servindo de solo onde os dons sejam cultivados. Esse capítulo foi escrito especificamente para demonstrar esse fato. O amor é uma virtude tão grande que é melhor que qualquer dos dons espirituais. Se simplesmente estás preparado para servir aos outros, já serás maior do que aquele que fala em línguas ou profetiza. Se você tem esse coração disposto para servir, aos olhos de Deus, você é superior àquele que fala em línguas estranhas e profetiza. Certo? Porém, se estiveres servindo ao próximo mediante o uso dos dons espirituais, com base no amor cristão, então mais profunda será a sua espiritualidade. Veja, gente, vamos ser honestos e sinceros. Paulo não está condenando o uso dos dons, pelo contrário, está estimulando. Por isso que ele fala, busque, mas ele fala, busque com zelo
os melhores dons. Busque com zelo, depois ele vai mostrar. Use, desenvolva um ser com ordem, decência nesses dons, da maneira correta. Você vai ver que no final, no capítulo 14, vai falar assim: não proíbam que fale língua, mas vai falar línguas. 2, no máximo 3, se tiverem tempo. Se não, fique calado, fale só você com Deus. Até a profecia, julguem a profecia, porque tem tanta coisa que eu falo que não é profecia, é profetada. Tá? Então, cuidado com isso. E a gente tem que seguir a palavra de Deus. Esses lugares, infelizmente, quando eu vou num lugar desse, eu falo, meu Deus, às vezes eu saio de férias e falar com a minha esposa, vamos procurar um lugar para a gente, né? Domingo aí para a gente congregar. Aí a gente ia nas igrejas, saí de lá, que coisa, né? Que a gente vai para ouvir uma palavra de edificação. Ontem eu fui no café da manhã dos pastores, lá em Cubatão. E eu saí de lá edificado, gente. Um pastor presbiteriano pregou, né? E quando eu vejo que o camarada pega a palavra, manuseia, traz, que coisa. De uma forma tão simples, mas ao mesmo tempo profunda, que me edificou. Eu até coloquei no canal do YouTube, vocês podem ver lá. Ele vai falar, o tema é ajustando o nosso foco ministerial. Fazia tempo que eu não ouvia alguém pregar de uma forma tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. E é isso que eu gosto. E é isso que eu quero passar para as pessoas. Mas geralmente as pessoas só vão no lugar para. Então, a gente precisa reavaliar. Até eu falo com meus alunos quando eu vou ensinar a pregar, as pregações. As pessoas querem gritar, querem tal, e às vezes não tem nada. É vazio. Acho que eu já repeti aqui isso aqui. Aí eu lembro disso aqui, ó. É como um sino que retine, ou como um prato que ressoa. Barulho ruído. Quando eu me converti, eu frequentava uma igreja, e aí já na minha juventude, já estava em outra igreja, né? Mas aí tinha um culto de jovens, chamaram um evangelista lá, e que era avivado, para pregar. E ele chegou lá, a gente falando aquela coisa toda, e pulava. E eu lembro que ele começou: hoje, se a igreja não subir, o céu vai descer. E todo mundo lá, glória a Deus, aquela língua, aquela coisa toda. O cara não pegou na Bíblia, mas Deus vai te abençoar, porque hoje o fogo vai descer. Meu Deus. Olha, se o fogo desce, Aqui nem pode, porque a nossa igreja é de madeira, né, gente? Mas aquela coisa toda, eu me senti tão vazio. Me senti tão vazio. E aí a gente está saindo da igreja, a minha mãe me chama de Carlinhos, você viu que mensagem maravilhosa? Eu, foi, mãe, foi. O que foi que ele pregou? Não sei, mas que foi maravilhosa foi. Pouco, né, gente? Fala mal da minha irmã. Que coisa, né? Eu falo, misericórdia. Porque o povo está acostumado com isso. Entrou e viu, e vai reproduzindo aquilo, vai reproduzindo, é efeito dominó. Tem que parar. No começo da minha conversão eu achava aquilo, mas depois eu comecei a ler a Bíblia, comecei a sentir um vazio. Eu fui estudar, fui para o seminário, para não dar mais. Então, gente, isso aqui. Se eu chegar aqui, num culto, Deus manda te dizer. Opa! Eu vou falar, sai desse Deus manda te dizer, está aqui na palavra de Deus, Ele está mandando dizer aqui. Aí sim, eu posso dizer. Porque os profetas do Antigo Testamento, assim diz o Senhor. Estava aqui. Mas a palavra de Deus manda te dizer, não tem nada aqui. E sabe, pastor, que até no nosso meio mesmo cristão, tem muita gente que vai atrás, porque Deus fala lá, então eu vou lá. Quer dizer, então, eu fico passado por isso. Como é se que Deus pode? falando a palavra, Foi ensinado, está aqui, mas está mais pela emoção. Às vezes essas pessoas, assim, né? se você se mover pela emoção, você pode se dar mal. Muito bom. Comprar, porque está aquela emoção, depois como é que eu vou pagar isso?
começar um relacionamento com alguém porque está emocionado, mas não viu a vida daquela pessoa. Cuidado, cuidado. Palavra de Deus, gente. Palavra. Eu falo, meu compromisso com vocês não é deixar vocês alegres, não é deixar vocês motivados. Meu compromisso com vocês é preparar vocês para serem cidadãos dos céus. Aí. E eu vou preparar com isso aqui, não com o meu coração, a palavra de Deus. Não, por quê, pastor? Tudo que nós cristãos precisamos saber está contido na Bíblia. Sim. As pessoas ficam buscando coisas. Deus que não só falou, Deus mandou aqui dizer, Deus mandou aqui dizer. Está na Bíblia. Põe em prática. Creia, viva, testemunhe. Quer ver? Quando alguém está aqui pregando, como a gente fala? Que ele vai fazer o quê? Ele vai pregar a? De quem? E qual é a palavra de Deus? Mas muitos vêm aqui e não pregam a palavra de Deus, não pregam a Bíblia, pregam o que ele sente, pregam o que ele acha. E o povo gosta disso. O povo gosta daquilo. Oh, meu querido, oh, meu lindo, Deus está mandando dizer que você é vencedor, Deus está mandando dizer que Ele te ama. Eu já sei disso, eu já sei. Não precisa me dizer, eu já li. Meu querido, Deus está mandando te dizer que as tuas lágrimas vão acabar. Tu não vai chorar mais nunca? Só quando estiver no céu. E a pessoa nem pensa, oh, Deus mandou dizer que as minhas lágrimas vão acabar. Tu vai para o céu já agora? É só lá que não vai chorar. Opa, tu quer ir para o céu já agora? Nem pensa nas coisas. Né? Gente, vamos ser sérios. Tá? Vamos ser nada, gente. Vamos tentar, né, pastor? Oi? Vamos tentar, pelo menos. Vamos. Eu falo, tem que ter alguém para quebrar esse ciclo vicioso. E você tem que ser. Ah, mas não importa. Bíblia está aqui. As igrejas que começaram, as igrejas sério movimento, foram todas quando se voltaram para a palavra de Deus. Leiam a respeito dos puritanos, gente, logo depois da reforma de Lutero. Que coisa bonita. Pai bondoso, nós somos gratos por esse momento de aprendizado, somos gratos por esse povo que está aqui. Pedimos mais uma vez que o Teu Santo Espírito continue trabalhando nas nossas mentes e corações, para a gente valorizar a Tua palavra e para nós sermos pessoas que realmente alegrem e agradem o Teu coração. E que a gente transmita para o Teu povo o verdadeiro Evangelho, sem máscara, sem o nosso tempero próprio, mas conforme a Tua palavra. Te agradecemos mais uma vez por esse povo, pedimos que o Senhor nos traga de volta para a noite, para o grande culto da ceia, que seja marcado pela Tua presença. Como a gente sempre termina a parte aqui do culto, que os Teus anjos nos acompanhem e nos dê uma manhã maravilhosa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lembrando, hoje só estudamos 3 versículos, né? E tem tanta coisa. Semana que vem, do versículo 4 ao versículo 7, vamos ver algumas características do amor mostrado pela Sua presença. Então, leia o capítulo 13, tá? E hoje à noite, às 18 horas, o nosso grande culto de louvor e adoração a Deus, com a celebração da ceia do Senhor, e logo depois teremos a nossa assembleia administrativa para vocês estarem a par aí das nossas finanças, das nossas contribuições. Deus abençoe a todos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer, a igreja.